Hi, folks! Hi, everybody! Hi, Gi. Hi, Evelise. Here we are again. Verbs, part number 2. Eu acho que essa matéria eu não sei, a number 2. Number 2 você A não number sabe. a number 1 era mais fácil. Era só verbo to be, verbo auxiliar. Mas aí tava ok. vai ter eu tô tudo aqui isso. olhando a tabelinha dela. Vai ter tudo isso também, só que a gente vai acrescentar um pouquinho a mais. Mas não se espante, é importante saber, eu que sou dramática. Claro. Então, os verbinhos, os primeiros verbos que a gente vai abordar aqui hoje são os verbos modais, os modal verbs. E Lembra qual que é a dos... função dele? A gente sabe que esses modal verbs existem, mas assim... Eles funcionam como verbos auxiliares. Pensa assim, vamos considerar que eles são verbos auxiliares também. Tá. Não exatamente, mas eles praticamente funcionam como os verbos auxiliares. Então, bora, vamos ver como é que eles funcionam. Vamos lá, ó. Os primeiros aqui da nossa listinha, vai lá. May, might. Que indicam, muito importante falar. Possibilidade, Isso, é porque olha só. Então, pode ser que, talvez, é isso aí. Então, entendi. eles indicam possibilidade. Ok. Olha lá o exemplo. Então, se eu falar... Não, cadê o exemplo? He may come. He may come. He may come. Got it. He might come. He might come. Pode ser que Pode ele usar venha. um dos dois. Eles têm o mesmo significado. O mesmo significado. Ok. Should. 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 Que indica... Conselho. Conselho. Ufa. Claro, Gente, eu tô colando em inglês. Vocês não têm ideia. Mas ok. Porque significa deveria. 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 Entendi. Você tá dando um conselho pra alguém, então a tradução dele é deveria. Entendi. Olha o exemplozinho lá que legal. He should come. Então, ele deveria vir. Ok. He should come. He should come to the party. Or he should come to class, melhor ainda, né? He should come to class. Não, mas vamos deixar essa... Isso é uma indireta pra alguém. Vamos deixar essa pro próximo, porque o próximo é must. Então, acho que eu vou gostar mais dessa frase no must. Olha lá. O must significa... Must, it indicates obligation or deduction. 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 Então, ele indica ou obrigação ou uma dedução. Presta atenção aqui que, olha, é a mesma palavrinha, só que escreve igualzinho, pronuncia igualzinho, só que tem os dois sentidos, tá? Então, pode ser na primeira frase, aquele nosso primeiro exemplo, he must come to class. Ele deve vir. Agora, sim, se você falar, he must come to class in the evening. Viu como mudou? Eu acho... Ele deve vir à noite. Tem dois períodos, né? Tem dois períodos, período da manhã e período da noite, por exemplo. Né? Então, assim, você está deduzindo. Ele deve vir à noite. Então, muito importante, tá? Tem obrigação, você deve fazer, você deve ir com qualquer outro verbo. E também, ele deve vir mais tarde, ok? Deduction, dedução. E would? Pois é, esse é muito interessante. Would. Indica... Então, ele indica uma condição e aí ele também indica aquela coisa do tipo, eu gostaria... Não é eu gostaria... Gostaria se ele estiver junto com like. Com like. Ótimo. Would like. Isso. E Então, claro que você vai mudando, ó. Iria. I would go. Compraria. I would buy. Pronto, é isso, gente. Então você já falou. Tem uma condição e você sempre então precisa do verbo para você saber o que ele é. Você sabe que ele vai expressar essa condição, mas qual verbo é você não sabe. Entendi. Então você precisa do verbo na sequência. E aí, seguindo o exemplo, né, lá do início, he would come if he could. Ele viria se ele poderia. Se pudesse. Se pudesse. Ótimo. É muito melhor. Tem certos contextos que realmente a tradução do could é poderia. Você tá certíssima. Mas aqui, se ele pudesse. Mas só tem essa coincidência com o final do would, né? Isso, pois é. Não tem nada a ver. Tá, entendi. Pois é, Que eu achei que eles fossem padrinhos, que eles fossem primos, palavras assim. Na verdade, o finalzinho, né? Então, iria, falaria, estudaria.
Indica o tempo verbal deles. O would você pode usar com quaisquer verbos. E esse Tá. could, ele já é o poderia mesmo. Ah, entendi. Então ele já é o poderia, ele é sempre poderia. Entendi. E aí na sequência tem o can. You can... he can cook very well. Pois é, então esse primeiro sentido é de saber. De saber. Aí o sentido de... Vamos ver se vocês adivinham. He can come with us. E o terceiro significado, he can run the kilometers. 10 kilometers. 10 kilometers. Vou falar de novo. He can run 10 kilometers. Então a primeira a gente já falou que é o he can cook, que é o de saber. Isso, he can cook very well, então ele sabe. Yes, he can come with us. Já deve ter dado tempo de pensar. Aí, então, é o poder, né? Então, Isso. ele poderia ter vindo conosco. Ele pode, tá no presente. Verdade. Ele pode vir conosco. Isso. E o he can run 10 kilometers, que é o terceiro sentido, né? Que é o conseguir, que ele consegue correr 10 quilômetros. É isso aí. Isso. Então, super importante frisar. Can não é só poder, né? Todo mundo associa can com poder. Aí eu posso. Não é só o poder. Lembrem-se também do saber e do conseguir. De capacidade mesmo. Isso. Tá, entendi. E mais o último aqui, phrasal verb, nós vamos incluir o will. will. Tá fácil esse. Ele indica futuro, né? Pronto. Ele não tem tradução de nada, ele sozinho ele não é nada, ele só indica o futuro. Então você precisa ter o verbo para você saber o que é. He will come. He will come. He will come. Ele virá, ele vai vir. He will come. Ok. Ok? E agora, vamos passar ao passado. Vamos falar um pouquinho do passado. Aí o verbo muda. Isso, o verbo vai mudar, os auxiliares vão mudar um pouquinho. E seguindo aquela nossa ordem que a gente fez para falar do presente, vamos fazer aqui a nossa mesma ordem agora para falar do passado. Primeiro verbo, o principal, o to be de novo, não dá para escapar. Quantas formas o verbo to be tem no passado? 2. Isso! E é o único Gente, mais verbo... moedas caindo. E é o único verbo que tem 2 formas no passado. Tá. É o único. Quais são? Vamos conjugar com o pessoal? Tá, a forma afirmativa. Fica I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Perfeito, maravilha. Negativo, negative. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't. Gente, weren't. Vai ficando difícil depois. You weren't, they é a mesma coisa que you que eu acabei de falar. Fechou. E por último, interrogative. Was I? Were you? Were you? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were we? Were you? Were they? Começa a dar nó na língua, né? Começa a dar uns travas. Tudo bem, pois pouquinho. Então, mas é naquele mesmo esquema, tá bom? Segue a mesma ordem, os mesmos sujeitos. Então, só temos 2 formas para o passado, no caso do verbo to be. Entendi. E a excelente notícia, todos os outros verbos, quantas formas tem no passado? Acho que só uma. Só uma. Eu não colei essa. Não colou, parabéns. Ótimo. Só tem uma forma, gente. Todos os outros verbos só tem uma forma. Vamos ler aqui rapidinho, que esse verbo tá muito fácil, dá pra ler até rapidinho. Vai lá. Vamos conjugar o verbo work. Gente, sabe toda aquela coluna que eu acabei de ler? You, he, she, it, you, we, you, they. É worked. Worked. Só dá uma atenção pra pronúncia. Worked. Isso. Porque o final é o K, esse Kzinho puxa esse T da pronúncia e vai ficar worked. E o E sumiu total. Não pronuncia esse E de jeito nenhum. Negative. Vai lá. A mesma coisa, só que aí acrescenta o did com not. E fica didn't. Isso, que a gente já pode abreviar tudo, então fica didn't. E no caso do interrogative? No interrogativo, did I work?
E isso para todos os outros. Isso. A única coisa importante a se falar aqui, a gente já está usando esse did, que é o auxiliar do passado. O verbo volta Para função, pro presente. Na verdade, pro infinitivo. Isso mesmo, perfeito, tá? Então, quando a gente tinha lá o affirmative, a gente acrescentou aquele ed, não é? Sim. Para fazer o passado. E agora, volta pro work, ok? Ok. Ok, e o último detalhe, quantos tipos de verbo a gente tem em inglês, então? Considerando-se os tipos de passado. Quantos tipos de verbo? Quantos tipos de verbo A considerando-se gente falou de passado? 3. Não sei. Regular verbs Ah, irregular. and irregular verbs. Pronto, isso. Agora, aquela outro trauma, né? É. Todo mundo tem trauma daquela listinha dos verbos irregulares. Gente, não precisa ficar traumatizado. Tá. Por quê? Aquela lista, a mais completa de todas, tudo bem. Tem um monte de verbo lá que não é tão comum, você não vai precisar usar, tá? Então não fiquem desesperados. Vamos pegar os verbos mais comuns e vamos memorizando step by step, ok? Sim. E A gente tem uma vida inteira pra decorar. Não, a vida inteira não, também não é assim, né? Não, vamos reduzir esse Ok, tempo. tá bom. E, logicamente, entre regulares e irregulares, existem muito mais regulares do que irregulares. Então, E aí os regulares são aqueles que a gente só acrescenta o ed no passado. ed, pronto. Que não muda. Já tá no passado. Ok? Pronto, né, gente? De verbo tá bom por enquanto, né? Claro que, de novo, olha o linkzinho aqui embaixo. Quem tiver perguntas, sugestões, comentários, claro. Não. Chama ela. Ok. Não, né? Tem muita coisa pra falar. Quem quiser, falamos do principal, lógico. Quem tiver essa base aqui já tá podendo se virar bem no passado. Sim. Ok? Ok, guys. For now, that's it. See you next time. Bye.